Oi, gente! Naná na voz, nos Vozes do Bem. E Gil também nos Vozes do Bem. Voltamos, amor. Tamo no ar. Tamo no ar, é isso. Hoje vai ser bom, de novo. Mais uma vez e um aprendizado aí, né? É, demais, vai ser demais. Vamos agradecer? Agradecer. Quem você quer agradecer? Eu quero agradecer a R1 pelo espaço que vem cedendo pra gente. Maravilhoso, por esses meninos incríveis que tá do outro lado. Que faz acontecer. Faz a mágica acontecer. A gente quer agradecer Maldonado Pães. Obrigado, Thiago. E Baixa, já estão com 2 unidades. Eles estão chique, né, Gil? Tá. Tá chique. Elegância Decorações do Xande aí, que faz, né, piso, persianas maravilhosas. O piso de lá de casa é dele que colocou. Ele que colocou. Muito bom. Quem mais? FM9 Seguros. Precisa de um seguro? Vai falar com o Fabiano. Boa. Muito bom. Foi? É isso. Agradecimentos feitos. Vambora. Vambora. Mais um dia. Escuta, eu falei na chamada que ele é nosso amigo, né, Gil? Sim. Conhecemos... Eu conheço, tipo, desde os 7 anos. Tem pouco tempo, então. Tem... Quantos anos tem? 40? 41. 40 anos, mais ou menos. 41 é pouco tempo. E eu fico me gabando que eu conheço a Samantha há 30. Sim. Ele é muito inteligente, é engraçado e joga bola. É bastante coisa, né? Jogou muita bola com a gente. No Paulistano. Eita! Não sei. E assim vai. Mas para além de jogador de futebol de várzea, o homem é CEO, escuta essa palavra, do Banco do Povo. Tá preparado? Com vocês, Fábio! Bate palma, pessoal! Muito bom! Bem-vindo! Só tenho a agradecer, né? Primeiro, rever os amigos, né? De muitos anos, né? A qual faz a gente fazer uma viagem no tempo, né? De 7 anos, 6 anos. Sim. A gente corria na rua, corria atrás de bola, brincava de pega-pega. Show de bola. Prazer, muito obrigado, viu? Que bom que você tá aqui. A gente tá bem feliz, né, amor? Muito feliz. Fábio, isso nos honra, né? Ter a presença sua no Voz do Bem, porque... Faz um bom tempo que a gente não se encontra, né? Às vezes um oi lá, um telefone, uma ajuda e obrigado aí pela vinda no Vozes do Bem. Eu que agradeço, né, Gil? Primeiro, novamente, estar aqui com vocês e também poder levar a mensagem ao povo, né? Nosso papel é sempre de levar desenvolvimento, levar informação e poder estar aqui, podendo mais uma vez fazer isso é de grande valor para nós. É isso. Eu gosto de falar que é muito bom a gente bater papo com quem a gente não conhece, que a gente descobre as coisas, né, amor? Vai saindo coisa, mas é muito bom bater papo com um amigo. Com certeza. Porque a gente acha que sabe muita coisa, mas aí o amigo vem e aí tá no bastidor e a gente começa a falar do que o amigo realmente faz. É bom demais. Ensina pra gente, Ensina, né? Porque nossa. a ideia é aprender junto, né? Isso. É isso. Vamos começar? Vamos. Bora. A gente vai começar com a pergunta que a gente gosta. Quem é o Fábio? Quem é o Fábio que ele tem um apelido? Fábio Jacaré, Fábio Boy. Tem vários, então. Quem é o Fábio? Fala aí, é casado, tem filho? O que ele faz? Conta pra gente. Bom, o Fábio é um rapaz, saiu da periferia, né? Como vocês bem sabem, né? Sou casado, tenho um casal de filhos, né? Matheus e a Manu. Casado com a professora Thaís, sou filho de professor, irmão de professor, né? Um dos professores na família, a pessoa que valoriza a educação, né? Boa. E que durante o caminho, o trajeto de vida, encontrou um caminho que era o fomento a pequenos empreendedores, né? Então hoje eu atuo há mais de 25 anos nesse mercado de empreendedorismo, né? Fomentando o trabalho de pessoas que trabalham por conta própria, né? Promovendo acesso. Acho que essa é a palavra certa. Mais do que a gente levar recurso financeiro, a gente promove o acesso ao recurso, né? Sim. Então, o Fábio é esse cara simples, né? Que anda por todo lado, muita gente conhece, né? Sim. E que faz esse trabalho, né, bem importante para a população brasileira hoje, né? Muito bom. Fala, o Gil estava falando de jogo, de brincar na rua, eu quero saber um pouco disso antes. Dele começou dele me contar. Os tios deles era vizinho da minha mãe, né? Tá. E quando ele ia pros tios... Que vizinho? Era o seu Baldino.
O alemão, que ele é sério? primo do alemão. Mentira. E ele convivia muito na casa do Baldino, né? Na casa do alemão. E a gente criou uma amizade dali a amizade percorreu por muito tempo, né? Jogando, outras coisas mais. O que é outras coisas mais? Você para, viu? Conhecimento. Entendi. É isso. Você viu, né, Fábio? Aqui nós vai de A a Z, fala de tudo. É isso. Então tá bom. Antes de você começar nessa carreira, você fazia o que antes? Bom, eu sou de família de comerciantes, meu pai era comerciante, meu avô era comerciante, meu tio, como o Gil conheceu, também era comerciante, né? Então, durante muito tempo na infância, eu apoiava meu pai no comércio, né? Meu pai teve alguns comércios ali pela Minerva, né? Fora da Minerva também. Então, eu fiz um pouco esse trabalho de apoiá-lo, né? Então, meu pai teve padaria, teve loja de roupa, lanchonete. E eu, né, fui aprendendo ali, né? Tendo aquele raciocínio de comerciante. Isso ajudou muito também depois da minha carreira, entender como funcionavam os negócios, né? Isso ajudou muito, né? E aí, depois, na adolescência, eu fui trabalhar num posto de saúde, lá na cidade de Tiradentes. Pertinho. E aí eu trabalhei 5 anos lá, em pronto-socorro, em posto-saúde, né? Lá no final da Avenida dos Testes, trabalhei também lá no final do antigo pronto-socorro do Glória, lá no final da Metalúrgicos, né? E aí isso me deu um outro olhar da periferia também, né? De entender as necessidades do povo, daquela carência que o povo tinha, que muitas vezes a pessoa procura um médico, não é porque tá doente, porque quer conversar, né? E a gente, o que menos precisava, de repente, seja um médico. Então eu trabalhei 5 anos, né, dentro dessa área lá, né? Certo. Que também me deu uma experiência de vida muito interessante, bem bacana. E depois eu ingressei já, né, com 22, 23 anos, eu já ingressei já no mercado de trabalho, né, formal, CLT, trabalhando com empréstimos para pessoas que trabalhavam por conta própria, numa ONG também. Tá. Sim. Então é uma ONG. Explica aqui pra gente como é, o que é o Banco do Povo, até para entender, né, amor? Porque antes da gente falar o valendo, eu tava perguntando, Fábio, é uma ONG? Como que é? Sim, o Banco do Povo, ele é um nome genérico, né? Tá. Porque se a gente pegar na década de 90, que era uma época de alto desemprego aqui no Brasil, de uma crise grande, né? As pessoas mais antigas, não que eu seja. Claro que não, gente. É shopping. Mas vão lembrar, né? É uma época de alto desemprego. Então, o poder público criou uma alternativa de fomento à economia popular, que era fomentar os ambulantes, fomentar as pessoas que trabalham por conta própria. Por quê? Se a pessoa que trabalha por conta própria está indo bem, ela deixava de procurar um emprego formal e sobrava uma vaga de emprego. Sim. Então foi criado muitos bancos do povo espalhados pelo Brasil. A gente devia ter 30, 40 na época, né? E aí depois, quando chegou nos anos 2000, 2005, 2006, o Brasil entrou numa época de alto emprego, né? Tinha muito emprego, que a gente vê que também parece que tem muita vaga hoje para trabalho, sim, né? E nesse momento os bancos, alguns sumiram, aqueles que não eram profissionais sumiram, né? E como que é constituído, né? O Banco do Povo, ele é uma ONG. Tá. Ele foi constituído, esse a qual eu sou gestor hoje, ele foi constituído em 1998, né? Pela sociedade civil, em parceria com o poder público, né? Em 2001, nós conseguimos uma autorização do Ministério Público, do Ministério da Justiça, para operar recurso financeiro. Então, hoje você tem, quem pode operar recurso financeiro hoje no Brasil? São os bancos, né? E são as ONGs que têm uma qualificação de OCIP. Tá. E qual que é a diferença entre uma ONG e uma OCIP? Uma ONG, ela pode atender o interesse específico. Igual você pode ter uma ONG que cuida dos cachorros da rua, um exemplo. Tá. Sim. Talvez não seja do meu interesse. Uma OCIP, ela tem que ser do interesse público, comum. Tá. Então, nós temos a qualificação porque a geração de emprego, trabalho e renda é interesse comum. Então, nós temos essa certificação, a qual a gente tem que prestar conta a cada 6 meses, para o Ministério da Justiça, para poder manusear recurso financeiro sem ser taxado como banco. Sim. Tá, né? Bom. Tem uma outra questão também que é nova, e agora vocês vão começar a notar, que o Banco Central proibiu que quem não é banco use o nome de banco. Então a gente vai ter que mudar esse nome, né? Tá. E a grande mudança que vocês vão observar é no Nubank. Vocês podem olhar que já não é mais Nubank, é só Nu.
Porque o Nubank não é um banco, ele é um meio de pagamento, uma conta Certo. digital. Então essa é a primeira grande mudança que vocês vão ver no mercado financeiro. Porque quem não é banco não vai usar mais o nome banco, e o Nu já está fazendo isso. Tá. Sim. Né? Então, eu falo isso para dizer que a gente deve mudar esse nome de Banco do Povo, Crédito Solidário, para só Crédito Solidário Microfinanças, Tá. né? E é uma ONG popular que tem o direito de movimentar recurso financeiro, né, e apoiar o empreendedorismo na região metropolitana de São Paulo. Muito bem. Nossa, que doideira. Ô, Fábio, aproveitando aí, o que te motivou a trabalhar com microcrédito e inclusão, nessa inclusão? Assim, o primeiro empurrão a gente tem que ser sincero. Eu estava Sim. desempregado, apareceu uma oportunidade de emprego, eu não sabia o que era, né? Boa. E aí eu fui na época tinha um centro onde se inscrevia para trabalhar, Tá. era lá na Avenida São Bento, na sede do Sindicato dos Bancários, aquele centro de apoio ao trabalhador. Eu me inscrevi, falava, tem uma vaga, vem aqui fazer uma entrevista de Entrevista. emprego. Eu fui lá, o cara falou, tem uma vaga assim, 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 mas nem o cara sabia o que era, né? Eu tava desempregado, ele falou ele falou assim, ó, vou te pagar o seu almoço e vou te pagar um curso. Você faz? Eu falei, faço, tô desempregado, pô. Vambora. Vambora. E aí ela é um agente de crédito, né? O que é o agente de crédito? O agente de crédito é uma pessoa que trabalha na periferia, que é onde tem a mais dificuldade de acesso ao crédito, né? E visita as pessoas tentando entender qual a necessidade dela. Uhum. Crédito é algo que é igual remédio. Se você empresta pouco, você não cura, e se você empresta muito, você mata. Certo. Então, a gente de crédito tem que enxergar aquela medida certa do empréstimo. Tá. O que você precisa fazer? Aí eu entendi o que a pessoa precisava fazer, e em cima dessa avaliação, eu sugeri uma avaliação, né, de risco. Ó, precisa de R$1.000, R$2.000, de acordo com a atividade, né? E isso eu logo me descobri, né? Porque eu tinha, voltando no começo da nossa conversa, Era isso que eu queria saber. eu tinha experiência de trabalhar no comércio, Uhum. eu tinha experiência de atender o público no posto de saúde, né? Tinha disposição de um moleque novo de andar pelas comunidades, pelas favelas. Não tinha medo, porque eu trabalhava lá na cidade de Tiradentes Sim. e morava em Guaianazes, né? Então Pode crer. isso Era o de menos. credenciando em qualquer lugar, né? Sim. E aí eu fui me descobrindo, né? Logo eu virei coordenador de unidade. Então, assim. Mas quando você foi fazer a entrevista, quantos anos você tinha? Mais ou eu menos. tinha uns 21, 22, mais ou menos. Nossa. Tava com sangue no olho pra trabalhar. Louco. Não, E aí, ó, ele já vinha no sangue no Não, olho. não, eu tô falando desculpa, acho que não pra trabalhar, mas pra se descobrir dentro daquilo Tá. que ele tinha que fazer. Sim. Porque aí, por isso que a gente fala, propósito é muito doido, né? Seu pai sendo comerciante, você estando envolvido naquele ambiente, porque hoje o crédito é para pequenos comerciantes. Sim. Então você estando envolvido naquele ambiente, e aí vai pro posto de saúde, que aí você falou, às vezes a pessoa não é que ela precisa do médico, ela precisa trocar uma ideia com alguém, Sim. ela precisa conversar com alguém. Sim. Então você vai para um lugar para fazer avaliação, para entender a necessidade da pessoa. Sim. Ai, que doideira. Fala, e aí? Então, e aí eu me descobri, né? Me descobri dentro desse trabalho, né? Várias pessoas começavam comigo naquela época, pegaram outros caminhos. Isso não é o que eu quero. Porque é um trabalho assim, quem trabalha na rua é um trabalho desgastante. Uhum, tem que andar, tem que caminhar. Dentro das comunidades, muitas vezes não tem condição, tem que andar a pé mesmo. Sim. Sim. Né? Mas é um trabalho muito enriquecedor, né? Porque você conversa com muita gente, você descobre muita gente ganhando a vida sem ter formação, Uhum. né? Formando filho, e às vezes a pessoa assim ganha muito mais recurso financeiro, muito mais dinheiro do que pessoas formadas. Certo. A gente descobre, né? E a gente vai aprendendo coisas que você nunca imaginaria que você iria aprender. E aí eu viro coordenador de unidade, né? Então assim, eu deixo de ser um simples agente de crédito que atendia 300 empreendedores para ser chefe de uma unidade, gestor de coordenador de uma unidade, tinha 10 agentes de crédito, 3.000 empreendedores. Que responsa. E aí as coisas vão caminhar e eu me descubro como gestor. Tá. E aí eu começo a aprender que eu também saberia lidar com pessoas, né? E aí eu me descubro como gestor. E aí, a partir daí, né, as coisas vão caminhando até eu virar o principal executivo da instituição, né? Nossa. Isso foi um caminho, né, de alguns anos, né? E aí, o meu papel, que era atender um empreendedor agora, hoje eu cuido de 5.000 empreendedores espalhados pela periferia da região metropolitana. Nossa. Então, a gente tem unidade, por exemplo, Extremo Sul. Uhum. Quem é da Zona Sul que nos conhece aí, a Jardim Ângela, Jardim Aracati, Grajaú, Guarujá, né, Campo Limpo, a gente anda toda aquela região. Tá. A gente anda a Zona Norte, né,
Jardim Peri, Carumbé, Jardim Princesa, Elisa Maria. Tinha um trabalho muito forte na Zona Norte. Fala que é norte e noroeste. Estava pegando o noroeste ali, indo até Jundiaí, né? Temos uma cobertura muito forte na região leste de São Paulo também, né? Tem unidade em Guaianazes, São Mateus e São Miguel Paulista. Então, assim, de São Mateus a gente anda Vila Bela, Jardim Santo André, o centro de São Mateus, o Jardim Limoeiro, Laranjeira. Né? As quebradas mesmo, Só né? quebrada, né? Então, assim, eu costumo falar que eu ando em qualquer quebrada e me sinto bem, né? É isso. São Miguel a gente anda no Pantanal, e aí Pantanal, desde o União de Vila Nova ali, até o Pantanal lá no Itaim, lá no fundão mesmo, né? Tá. E Guaianazes, né? A Sim. gente quer de Guaianazes, anda em toda a quebrada ali Pode também. Cidade Tiradentes, né? Eteovina, as Coabs, né? Chabilândia. A gente anda todas as quebradas. 27, Jardim, agora Aurora, né? Eita. Então, a gente anda todos esses lugares, né? E uma cobertura também forte no ABC, né? Aí a gente tem lá a unidade, a sede fica em Santo André, né? Temos um trabalho forte lá em Santo André também, Mauá e Diadema. Mas assim, esses são os pontos onde a gente está fixo. Mas a gente atende e anda por todas as comunidades. Se alguém chamar e precisar, a gente se desloca até o local. Isso é muito bom. Deixa eu te perguntar, assim, ao longo dessa trajetória aí de sair de agente para estar onde você está, o que te marcou aí nessa caminhada sua? Foram muitos altos e baixos aí, né? Sim. Assim, para vocês terem ideia, quando eu cheguei, eu cheguei no Banco do Povo em 2007, eu fui convidado para ir lá para fechar a instituição, né? Porque tinha um recurso de quem fundou, né? E aí um colega falou, Fábio, você é um cara que eu conheço e confio, e eu precisaria que você viesse aqui para dar uma força para a gente fechar isso daqui, né? De forma digna, para não causar um mal-estar para a comunidade, nem para quem colocou o dinheiro, né? Quando eu cheguei lá, a gente tinha 400 mil reais em caixa, mais ou menos, né? Me lembro na época, e tinha uns 200 clientes. Era um cabide de emprego aquilo ali, né? E aí, assim, Aí eu falei pro meu colega, até faleceu uma pessoa muito gente boa, um Almir. Eu falei, Almir, cara, vamos salvar isso daqui, dá pra virar. Ele falou, sério? Eu falei, dá, cara. Dá. Eu falei, você era um gestor, e ele, né? Fazia mais esse trabalho, né, de articulação. E eu sabia a área operacional, porque eu já trabalhava em São Paulo numa instituição muito parecida, desde os anos 2000. Falei, cara, vamos virar isso daqui. Se você arrumar recurso, eu faço virar. E aí a gente foi, né? Capacitando colaborador, trocando, trazendo gente que queria ficar mesmo, mas engajado, né? Aí a gente conseguiu o recurso do BNDES emprestado para colocar ali, né? E aí quando a gente foi ver, né? A gente estava lá com a carteira de 15 milhões de reais na periferia, né? Nossa. Com 30 e poucos colaboradores, movimentando mais de 40 milhões ano. Nossa. Né? Uma ONG na quebrada, colocando 40 milhões ano. É loucura. É difícil você encontrar isso. E não é doação, né? O dinheiro tem que ir, tem que voltar porque eu tenho que devolver, né? Então, assim, essa trajetória de virada foi super marcante, porque a gente descobre poderes e habilidades que a gente não tem, né? Porque você, na dificuldade, você enxerga quem tá do seu lado, quem não tá, né? E aí você tira forças de onde não tem, né? E você se descobre, né, Fábio? Assim, eu acho que tudo que você pegou ao longo da sua trajetória profissional e de vida, né? Porque eu acho que também tem uma coisa, né? É importante você crescer na quebrada profissionalmente, eu tô falando. Que aí você descobre muitas coisas do que você viveu, né? E aí quando você vai para uma dificuldade dessa, é óbvio, né? Medo a pessoa tem mesmo. Consegue tirar um pouco de letra. Mas você consegue tirar um pouco de letra, exatamente isso. A sorte minha esposa não tá aqui, né? Porque ela morre de... Mas eu vou mandar o vídeo pra ela, eu vou mandar esse vídeo pra ela. As pessoas, assim, a gente mudou de onde morava em Guaianazes, tá morando no ABC, né? E aí a gente tá conhecendo novas pessoas. Sim. Aí ela dá as pessoas, o que você faz? Ela começa a dar risada, né? Mas por que você dá risada? Cada hora você fala que faz uma coisa. E eu falo assim, que o meu trabalho é dinâmico, né? Então, assim, depende do momento, né? Quando as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo assim, depende. Às vezes eu promovo, às vezes eu realizo sonhos. E eu não tô errado. Se eu tiver errado, me corrige. Não tá. Quando eu entro dentro da casa de uma pessoa e eu
possibilito que ela compre um fogão novo para ela fazer os bolos dela, que ela sonhava, É estou isso. fazendo o quê? Realizando sonhos, sem dúvida. Eu estou realizando sonhos, Sem né? dúvida. Quando eu chego na comunidade, lá no fundão, e aí eu falo, cara, você pode acessar recurso financeiro. A pessoa está realizando sonho, coisa que ela nunca imaginou. Hoje, a gente tem 22% da população brasileira não tem acesso a recurso financeiro, a crédito. A gente está falando aí de mais de 40 milhões de pessoas, 45, quase 50 milhões de pessoas que não têm acesso a recurso financeiro. Ah, mas o cara tem um cartão do banco, do banco, o Pix agora popularizou, sim. Mas consumir os serviços financeiros, não tem acesso. Não tem. Então há uma exclusão financeira. E o que eu faço é a promoção do acesso. Então, assim, eu posso realizar ações, eu posso promover o acesso, né? E tem uma que eu gosto muito também, que é linkar os recursos dos grandes bancos, das grandes famílias, para a periferia. Então, tem esse trabalho. Hoje, assim, tem um trabalho muito forte com uma ONG americana chamada Kiva, com K. Quem não conhece, sugiro que entre no site, é kiva.org, onde você coloca a história do empreendedor, né? Tá. Nessa ONG americana, uma plataforma, pessoas do mundo inteiro mandam $25. E o que eu faço? Eu pego o recurso que elas doaram e eu repasso para as pessoas. E as pessoas trabalham, investem naquilo que elas fazem. Quando elas me devolvem, eu devolvo para a ONG e a ONG pode emprestar para uma outra pessoa. Então, um trabalho, eu linko oportunidades, né? Sim. Eu tenho um trabalho muito forte com o Banco Nacional de Paris, que é o BNP Paribas. Esse é o banco dos bancos. Para você ter ideia, quando o Banco Itaú precisa de dinheiro, ele vai no BNP Paribas. Nossa. Quando o Banco X precisa, então, o Banco dos Bancos. Então, assim, eu pego o dinheiro do Banco Nacional de Paris e fomento a economia popular na periferia. Eu tenho um outro fundo de investimento lá dos Países Baixos, Holanda, Luxemburgo, onde a gente capta contratos em dólares, converte em reais e repassa para a população, né? É lógico, eu tenho que ter o compromisso de devolver isso, Sim. né? Sim. Fora trabalhos com os bancos nacionais, como Caixa Econômica, o próprio Itaú, né, BNDES. Então, assim, quando eu faço esse trabalho de captar recursos, eu sou um captador de recursos, que estou gerando oportunidade, né? Já então, é mais um trabalho. é mais um trabalho, Já é né? mais uma função, inclusive. Função. E assim, algo que é bem interessante também é poder entrar na casa das pessoas, né? Uhum. Quantas pessoas você leva dentro da sua casa? Tem vários amigos, mas quem entrou na sua casa É pouco. é pouco, São né? poucos. A nossa equipe, os nossos colaboradores entram dentro da casa das pessoas. Então, quando você investe, que você vê a transformação social que o impacto do recurso financeiro gera na vida das pessoas, eu estou transformando vidas. Total, Sim. cara. Então, assim, a gente está emancipando. Uhum. Hoje, de forma muito espontânea, 70% do nosso público são mulheres. 70. 70%. Nossa. 41% mais ou menos, são pessoas que têm mais de 40 anos. E eu tenho 32% das pessoas que têm baixa escolaridade. Então, quando você junta o indicador ser mulher, Uhum. idade avançada e baixa escolaridade, a gente está falando do quê? São pessoas que são excluídas. Sim. Arruma emprego do quê? E se a gente colocar aqui, eu não sei se você tem esse dado aí, se não tiver, aí eu gostaria depois que você me passasse. Esses 70% sendo mulheres, se a gente está falando de periferia, mulher preta. Preta. E se a gente está falando de periferia, mulher solo. Preta. Então, assim, o que a gente está falando é de emancipação, é de empoderamento feminino. Sim. Sabe? As pessoas, essas mulheres que geram renda, elas deixam de depender do marido. Uhum. Sim. E a mulher, quando ela ganha recurso financeiro, a primeira coisa que ela faz é cuidar da família. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. O homem, quando ganha dinheiro, ele gasta com... Não todos, né? Sim, não sim. todos, né? Arruma aí Mas a assim, eles gastam... Muitas vezes gastam com bebida, com jogo e com outra mulher. Sim. A mulher não. Então, assim, aquele dinheiro começa a circular e melhorar a vida daquelas pessoas. Qualidade de vida. A qualidade de vida. A gente nota que esse trabalho emancipatório, ele gera renda suficiente para melhorar a alimentação. Então, quando a gente faz um levantamento socioeconômico no momento 1, emprestou X para ela, depois de 3 ou 4 ciclos de crédito, você nota nitidamente, porque eu pergunto, quanto você gastava de alimentação, quanto que você vendia disso, quanto você gasta disso, isso é o nosso trabalho no agente de crédito, né? A gente nota que depois de 3 ou 4 créditos, mais ou menos, a pessoa melhorou a renda. E aí, quando melhora a renda, que é a primeira coisa que melhora? Alimentação.
as pessoas começam a comer melhor. Então, assim, você entrei dentro da casa de uma família, que a pessoa, com 4 pessoas, a pessoa gastava 300, 400 reais por mês de alimentação, passa fome. Desculpa, está se alimentando mal. E depois de 3 ou 4 ciclos de crédito, a pessoa começa a gastar 1.500. Você fala, pô, a pessoa está comendo bem, a bochecha está mais coradinha, a casa está mais arrumada. Né? Então, uma série de coisas começa a melhorar. Então, o primeiro indicador que melhora é a alimentação. O segundo é a preocupação com a educação. E muitas vezes quem está na periferia não pode pagar uma escola particular. Mas ela paga a perua para ir levar e buscar o filho. Então, assim, a criança não ia para a escola porque não tinha quem levasse. Então, ela começou a pagar, a criança vai e a criança volta. Pô, bacana. Cursinho de inglês, o cursinho de informática. Então, é algo que começa a melhorar. E depois, o outro indicador é a melhoria da casa. Começa a fazer reformas, né? Então, aquela casa que era salubre começa a ter uma reforma, começa a reformar o teto, fica né? Uma cara melhor, Uma cara melhor, né? E aí, você falando, uma coisa impacta na outra, né? Se melhorou a alimentação, automaticamente vai melhorar a saúde. Que aí você já não tem uma criança tão desnutrida e tudo mais. Se melhorou a educação, vai já crescer um jovem fora das drogas, mas é uma cadeia mesmo, né? É tudo interligado, né? E assim, a renda é algo que impacta a vida das pessoas, né? E tudo é um crédito, ele devia ser um direito das pessoas. Infelizmente não é. Né? A gente gasta muito recurso com coisas que muitas vezes não geram impacto e o crédito é algo que gera impacto, né? É muito comum quando a gente está em alguma roda a pessoa falar assim, né? Ah, mas tem que ensinar a pescar, não tem que dar o peixe, né? Agora fala para mim, como que ensina alguém a pescar com fome? É difícil. Né? Não, a gente quando fica sem almoçar você não consegue pensar. Sim. Agora a pessoa que está com fome, como que você ensina algo? Então assim, é um ciclo. Então, assim, eu primeiro tenho que matar a fome dessas pessoas. E aí a gente tem uma série de programas aí, né? Eu acho que o trabalho que o Canva faz também, de entregar a cesta básica, é um trabalho básico. Pô, você tá matando a fome das pessoas. Você matou a fome, agora vamos ensinar alguma coisa. Aí tem um trabalho de educação. Vocês também fazem uma parte desse trabalho. Mas as escolas fazem, tem uma série de outras oportunidades. Depois que eu matei a fome, eu eduquei ela para ela começar a aprender a fazer algo. A pessoa precisa de recurso para financiar algo. Aí eu entro. Então, assim, a gente ensinou, matou a fome, na verdade. A gente ensinou a fazer alguma coisa, e aí eu entro para financiar o que ela precisa. Né? Não é doar, é financiar. Com preço justo. Né? O banco hoje cobra em torno de 6, 7%, né, ao mês, a gente está falando de 2, 2,5%, 3% no máximo. Né? E não é só o juros, porque eu levo informação, eu levo educação, eu levo capacitação. E a última questão desse ciclo que precisa ser trabalhado, e aí tem que ter um trabalho mais específico, que é comercializar. Porque muitas vezes você pega uma pessoa que não sabe o que ela estava fazendo, você matou a fome dela, você educou, você financiou, ela preparou algo, você precisa ensinar ela a vender. Sim. Então esse elo também ele é um elo meio fraco aqui no Brasil, né? Então precisa ter mais pessoas, mais instituições ensinando ele como comercializar. Sim. E aí é muito comum, eu que ando por aí, a pessoa fala, mas tem um Sebrae. Não, o Sebrae não fala a língua do povo, né? Eu também acho que não. E é isso que eu ia... E eu acho que não, porque a gente viveu isso na pele, a gente abriu um mercadinho. E aí eu e minha irmã fomos toda empolgada, não, vamos no Sebrae, vamos lá. É que assim, é o que você falou, não fala a língua do povo, a gente sentou lá, teve as explicações, tem curso, tem um monte de coisa. Mas não vai falar a língua do povo. De como pegar na mãozinha e ensinar, não vai. A gente vai mudar isso, né? Eu vou mudar isso lá também, né? Tô esperando. Eu tenho um trabalho muito forte lá com o Sebrae também, até semana que vem eu vou estar lá com eles, né? Tenho falado, porque assim, essa linguagem formal não é a linguagem da periferia. Boa. Então eu não posso falar de ativo, de passivo, né, de contas a pagar, que o empreendedor não fala. Eu tô falando do empreendedor que fala assim, pô, me manda um áudio que eu tô sem óculos. Ele não tá sem óculos, isso. Ele não sabe ler. Verdade. Então, se eu não tiver uma linguagem que seja acessível, então o que nosso agente de crédito faz hoje? Pega uma folha de papel sulfite, faz uma linha no meio, dá uma caneta azul e uma vermelha. Fala assim, tudo que o senhor vender, o senhor anota de azul. Tudo que o senhor comprar ou pagar, o senhor paga de vermelho. E no final... Ficou claro. E no final eu faço uma conta. Ó, o senhor ganhou tanto. Ele fala, eu não sabia que eu ganhava isso. Então, isso é educação financeira, simples. Sim.
Sabe? Isso é educação financeira. Então, Mas que não se ensina lá na escola. É. Aí quando pega, você tem que pegar... Na vida real, né? O que a gente faz, assim, o que a gente faz, aí lá no banco a gente preparou, eu falando banco que não é um banco, né? A gente preparou uma cartilinha, um caderninho, né, que a gente fala que é o diário de financeiro, e entrega na mão deles. Ó. Então aqui o senhor vai anotar. Ó, o senhor anota que o senhor pagou de água, de luz. Ah, se não souber, pede pro netinho, pede pro filho, pede pra esposa. Vai anotando. E ao final do mês a gente fala, ó, o senhor ganha tanto por mês. Se o senhor quiser fazer uma reforma na casa do senhor, o senhor pode investir tanto, porque o senhor tem essa capacidade de pagamento. Coisa que ele não sabia. Então, muitas vezes eles não procuram melhorar, investir em algo, porque eles não sabiam, né? Eles não foram ensinados. Não foram preparados para isso, né? Educação financeira tinha que estar na escola. E hoje não está. E o nosso papel é esse. Né? Então, eu falei 4 ou 5 coisas que eu posso fazer, depois vocês escolhem uma. Né? E é um pouco disso. E se eu começar a lembrar, eu posso ter outras coisas também. Eu acho, né? que eu diria que de tudo isso, e isso para mim é muito óbvio, eu acho que é acesso. E acesso na periferia, que é o que a gente discute um monte, e acesso para gente preta, que é o que é muito difícil, né? É o que uma das nossas convidadas falou, a Darlene, ela falou, falta acesso para o pessoal. E acesso a tudo, né? E acesso a tudo, é isso. Mas eu acho que começar pelo dinheiro, que é uma coisa que é escassa, porque a gente está falando de periferia, te dá um olhar para outras coisas. Por exemplo, do que você está falando. Então, se você ensina uma criança que não tem educação financeira na escola, mas sei lá, igual as crianças que têm 11 anos hoje, que já sabe fazer conta, sabe ler e sabe escrever, e tem um vô que tem uma mercearia. E essa criança consegue entender o que é para anotar, com o acesso que ela tem hoje, né? Ela já consegue, primeiro, aí você está alcançando o vô, que já está numa idade avançada e que não teve acesso a isso, e você está pegando uma criança para já não cometer o mesmo erro, para parar ali, para acessar ali essa falta de acesso. E isso é muito doido, porque aí não vai ficar ali no raso mais. Sim, né? Sim. E vai também, aí na minha cabeça, vai melhorando a coisa que a gente falou, vai matar a fome, e aí vai ter menos doença, menos tudo isso. E aí vai para a educação. Eu acho que é acesso. Essa é a palavra-chave. Quem trabalha com microcrédito, né? A gente está assim, tem um trabalho muito forte também hoje no Parlamento Brasileiro, porque tem uma lei que regulamenta o microcrédito, né? Tá. Eu não vou falar o nome, porque eu posso errar mas não sei se é 11.110, mas é uma lei que regulamenta. Tá bom. E aí, o microcrédito, ele é direcionado hoje para o negócio. Só que as pessoas, às vezes, não precisam do negócio. Então, assim, se eu preciso fazer um banheiro dentro de um restaurante, eu posso. Se eu preciso fazer um banheiro dentro da minha casa, eu não posso. A lei, ela tem... Isso não é justo. E muitas vezes o negócio é dentro da casa. Sim. Então, assim, isso se mistura muito quando a gente fala de empreendedor popular, né? Então, a gente está fazendo um trabalho numa PL, já está nos finalmente, de mudar a característica do microcrédito para microfinanças. Então, é mais amplo. Então, a gente poder trabalhar crédito para educação, crédito para o negócio, crédito para a saúde, crédito para reforma, né? E também poder ampliar os limites hoje de empréstimo, que é meio limitado. Então, isso é um trabalho forte que a gente tem feito junto ao parlamento, né? Tem uma comissão parlamentar mista, que tem deputados e senadores. Isso também já tem 1 ano já que está rolando, a gente conseguiu assinatura suficiente para instaurar uma frente parlamentar, né? Para discutir esse assunto, e já está nos finalmente, né? Já passou por 3 ou 4 etapas, e acredito que até o final do ano a gente deve ter alguma novidade. Nossa, tomara. E aí a gente poder ampliar isso, né? Não só nós, que somos uma ONG, mas também os bancos convencionais possam também ampliar esse conceito e fomentar mais a economia popular. É que eu acredito que no seu caso aí, é que a gente está falando com a base da base, né? Então vai ser infinitamente benéfico para nós. Sim. Né? Para a periferia, no caso. Sim. De você é isso, as coisas acabam se misturando. A pessoa às vezes está fazendo o bolo dentro de casa e ela não pode... A ideia é essa, vocês, assim, a gente tem coisa que a gente enxerga, mas a gente não entende. Só quando a gente vai buscar os números que a gente começa a entender melhor, né? A gente tem hoje quase
quase 60% das residências na periferia hoje não tem caixa d'água. O que é muito comum para nós, mas assim, não tem caixa d'água. Uma caixa d'água é um investimento muito baixo. E aí o que acontece? Se a pessoa mora num lugar onde falta água, ela começa a armazenar galões de água. Sim. E aí aquela dengue explode. Por que explode? Porque a água está sendo armazenada. E quanto custa uma caixa d'água hoje, em nome de água? A gente tem um grande número ainda na cidade de São Paulo de residências que não tem água encanada. Que a água não chega limpa lá, que não tem esgoto. Então, assim, é muito além. Então, quando a gente fala do recurso financeiro chegar, é para esse tipo de coisa, vamos fomentar, sabe, a ligação de esgoto. Sim. Né? Tem muita gente que não pode simplesmente colocar uma caixa d'água para ter água limpa durante, quando faltar água, vai ter água armazenada. Então, assim, são coisas extremamente importantes que nem tem ninguém olhando. Né? Hoje, tem um mapa da exclusão. Para quem não conhece, eu também sugiro. Digita lá, mapa da exclusão, e dá uma olhadinha. É um documento livre com uma série de indicadores, né? Ele é sempre focado em São Paulo. Chama Mapa da Exclusão? Mapa da Exclusão. Nossa, que né? forte. Né? Então, assim, hoje vamos abordar alguns indicadores. Se eu pegar uma pessoa que mora na cidade de Tiradentes hoje, ela tem uma expectativa de vida de 60 anos de idade. Se eu pegar uma pessoa hoje que mudou para morar na Penha, a expectativa é 71 anos. Então, assim, a pessoa que nasce e vive na cidade de Tiradentes, ela está marcada a morrer com 60 anos, na média. E quando ele muda 2 ou 3 bairros para frente, ele ganha anos de vida. Caraca, que muito louco. Você vê que negócio louco? Então, assim, o povo está excluso. E quando a gente vai para a periferia da Zona Sul, da Zona Norte, é a mesma coisa. Então, assim, quando você vai... eu tô com os dados frescos da cidade de Tiradentes que eu olhei há pouco tempo numa discussão, né? Por exemplo, você pega uma vaga... Para cada vaga de emprego na cidade de Tiradentes, eu tenho 4 pessoas. Para cada vaga de emprego na Barra Funda, eu não tenho nenhuma pessoa. Porque não há concentração. Então, todos os indicadores que você busca na periferia, eles são inferiores a quem está morando da Penha para lá. Então, assim, a probabilidade de uma jovem ficar grávida na adolescência na cidade de Tiradentes é 4, 5 vezes maior do que quem mora no Tatuapé, quem mora na Penha. Isso está errado. E esse é o mapa da exclusão. Para você ter um índice de escolaridade, é menor. Então, de violência, menor. O jovem morre mais cedo. Então, tudo o que acontece na periferia da cidade de São Paulo hoje, né, e das grandes cidades como um todo, né, é sempre para afetar o pobre. É um mapa de exclusão mesmo. Nossa. Somos excluídos porque a gente não tem acesso às oportunidades. Gil, eu sabia que ia ser bom, mas eu não tinha ideia que ia ser tão maravilhoso. Com certeza. Ô, Fábio, de tudo que você vem falando, o Banco do Povo, então, vem se tornando uma instituição financeira diferenciada no cenário brasileiro, né? Sim. É algo diferente, né? Porque a gente tenta entender a necessidade do ser humano, né? E não a necessidade de fazer um empréstimo. Então, quando a gente é convidado a entrar dentro da casa do empreendedor, a gente leva informação, né? Não é só o recurso financeiro. A gente leva mais informação e a possibilidade de ter acesso. Né? Então, é algo diferente. A gente tenta entender quando a pessoa tem um problema de restritivo no Serasa ou no CISO, a gente tenta entender o que é, o que levou aquilo. É lógico, eu tenho uma responsabilidade gigantesca de não endividar aquela pessoa. Porque você já imaginou? Vamos supor, eu entrei na casa do empreendedor, eu levei o recurso financeiro, mais do que ele podia pagar, ele não pagou e eu negativo o nome dele. Eu estou excluindo ele de procurar um emprego depois. De novo. Então, assim, ao invés de eu ajudar, o que eu fiz? Eu atrapalhei. Então, eu tenho uma baita de uma responsabilidade quando eu entro na casa das pessoas. E isso a gente tenta, né? A gente conversa com os nossos colaboradores no sentido que a gente está indo lá para ajudar. Se não dá para ajudar, não vai atrapalhar volta também. De ré e não atrapalha. Agora, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Claro. E se ele passar dificuldade, eu estou do lado para ajudar também. Então, a gente tenta entender o momento que aquela pessoa está vivendo. A gente hoje atende empreendedores, por exemplo, tem dívida no cartão de crédito, no banco, aquele monte de dívida. Tenta entender. Se a gente nota que é algo... Porque a gente tem um hábito também de comprar e não pagar, né? Sim. A pessoa compra e não paga. Sim, Agora, cultural. Mas a gente entende, por exemplo, é uma conta de luz, é uma conta de água, foi o curso da filha. Isso para nós não é restrição. Sim.
Isso foi um momento que a pessoa passou e a gente incentiva que a gente promove o acesso dela a recurso financeiro, eleva a renda, elevando a renda dentro e fala, tá na hora de começar a acertar isso. Não precisa pagar tudo. Mas eu devo 10 contas de luz, paga uma, né? Sim. Aí daqui um ano paga mais uma. A gente vai incentivando esse tipo de coisa, né? Isso é a parte que a gente faz no sentido de entender o lado humano da pessoa, né? E tentando explicar para ela a necessidade também de ela colocar a vida financeira em ordem. Nós temos que, até nisso, tem que educar. Porque é aquilo, né? De novo, às vezes a mãe dela não pagava e ela aprendeu assim, a avó era assim. Vai virando um ciclo. Vai virando um ciclo, não tem jeito. É muito comum dentro das casas, assim, isso todos nós devemos conhecer alguém que dentro de uma casa de 4, 5 pessoas, uma pessoa tem o cartão de crédito, todo mundo compra ali, vem aquela fatura altíssima, aí eles dividem, mas tá todo mundo com o nome sujo, mas uma não pode ter. Sim. Então a gente tem que explicar, dar educação financeira no sentido que isso não pode acontecer. A gente tem que consumir aquilo que a gente pode consumir. E é diferente, assim, às vezes você tá apertado, você tem que comprar comida para comer, que isso é essencial, e não poder pagar. Outra coisa é a pessoa comprar outras coisas, né, de consumo, que não é essencial, né? Então a gente tenta educar nesse sentido de que, ó... Não tenho nada, mas tenho um iPhone. O que é essencial na sua vida hoje, né? E aí, por isso que a gente é diferente. Porque a gente entra, a gente entende, a gente não olha a cor, a gente não olha a raça, a gente não olha a idade, né? Isso para nós é diferente. O que a gente tenta entender o que aquela pessoa tem, né, de empreendedor e fomentar isso para tentar alavancar. E à medida, você imagina que o empreendedor dá certo, ele deixa de buscar emprego no mercado formal. Então tem mais uma vaga para mais uma pessoa no mercado formal. Se ele der muito certo, ele começa a empreender e para trazer outras pessoas, contratar pessoas. Você tem uma história legal disso para falar? Que você viveu? Não, deve ter um monte. Mas tem uma assim que você fala, puxa, essa aqui é legal compartilhar. Eu tenho muitas, né? Assim, eu vou contar duas. A primeira é uma que para mim foi um aprendizado que eu nunca imaginava, nunca imaginaria na minha vida, né? E eu acho que poucas pessoas sabem disso. Toda vez que eu falo, a pessoa fala, meu, mas isso é isso? Eu fui visitar uma pessoa que recolhia chapas do pulmão em hospital. Eita. Falam, pô, mas o que você faz com isso? Pode ver que a chapa do pulmão ninguém entrega mais hoje, né? É tudo eletrônico, né? Não. Então, você sabe que aquela imagem ela é feita com prata de joia? E ele extraía a prata de uma chapa do pulmão. É um pinguinho. Tá, mas imagina vários, né, amor? Você já imaginou isso? Já imaginou? Não. Que a imagem da chapa do pulmão, aquela imagem branca, é uma gotinha de prata do metal. E aí o cara passava recolhendo esse monte de coisas e ele tinha uma técnica para extrair a prata daquilo. Caraca. E aí depois ele vendia no mercado de joias. E o cara vivia disso. Você já imaginou isso na sua vida? Jamais. Nem eu. Não. Nem eu imaginei. Nunca imaginei isso na minha vida. Gente. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Ele é brasileiro, né? Mas assim, você nota, meu, é empreendedor. Total. Hoje, eu não sei mais como que ele tá fazendo. Então, hoje eu não sei, porque depois que ele ganhou asas, ele voou e a gente... Gil, ele tá morando na Bahamas. Parou, né? Não mora mais aqui. Mas o cara fazia isso. Então, hoje já não tem mais chapa no pulmão. Sim. Então, assim, mas imagina o tempo que ele vem recolhendo isso. Mas o empreendedor brasileiro, ele é fantástico, ele é criativo. Ele é. Né? Quando a gente você tá entrando lá no metrô, no trem, o cara tá lá vendendo doce, começa a chover, o cara aparece com guarda-chuva. Na mesma hora, do nada parece que saiu do boi. Isso é empreendedor. Eu também. E esse cara nunca vai passar fome, nunca vai ter dificuldade, porque o cara é empreendedor. O cara levanta a mão e vai pra cima, né? Certo. Então, é super bacana, né? Agora, o que me marcou muito, é uma senhora, a gente chama ela de Maria do Pão. Ela aí, o povo deve conhecer, chama Pão Quero. Lá de Mauá, lá do fundo de Mauá, lá do Jardim Zaíba, lá do fundão, né? Ela fazia pão para hot dog. E pão de forma, e aí o pessoal que vendia hot dog, né, na região ia comprando. Ela foi, patenteou a marca dela, criou um logo, criou tudo. Daqui a pouco ela tinha 4 funcionários, daqui a pouco ela tinha 12, daqui a pouco ela tinha 40, daqui a pouco ela tinha 50. E aí na região do ABC, na periferia, esse pão quero a febre. Toda vez que vocês entrarem numa loja de R$1, estiver vendendo pão, que vende, você pode ver que a marca Quero é da Maria do Pão.
Ela continua sendo empreendedora hoje, acompanhada por nós, né? Só que ela pega o recurso mais, eu acho que para continuar a história que ela tem, né? Do que realmente precisar, porque a fábrica dela é gigantesca. E ela distribui pão pro ABC inteiro, pra periferia de São Paulo. Esse dia estava lá no fundo da Zona Sul, pão quero. Né? Então, você olha, o pão de forma, o pão sovado e o pão de hot dog. Cara, viu? Né? Emprega gente pra caramba. E você nota que assim, começou com um empréstimo de R$1.000 lá atrás. R$1.000, né? E foi vivendo, transformando. Hoje ela tem uma baita de uma empresa. Baita de uma empresa, a Dona Maria do Pão, a gente chama ela. Nossa, mexe demais com a economia, cara. Você tá maluco. Mexe demais. E o quanto de vida que transforma. Imagina como é que não tá a vida dessa mulher aí. A família dela. Transformando, gerando. Né? E aí vai gerando, vai vindo mais fruto ainda. A gente fala de um recurso que ele fica ali girando na comunidade, né? Porque assim, hoje se a gente pegar alguém da classe média ou classe alta, se você der o recurso na mão da pessoa, a pessoa faz o quê? Manda pro banco, né? Sim. Uma pessoa manda pro banco. Quando a pessoa, o empreendedor periférico, ele tem algum recurso, ele gasta na comunidade. Ele precisa comprar na lojinha dali, ele compra roupa, ele gasta na escola, ele compra alimentação. Ele não vai para um grande mercado, ele acaba gastando ali. Então, ele está falando de injetando recurso financeiro na periferia e esse dinheiro ele fica circulando. Fica ali, circulando. Isso gera um baita do impacto na renda local daquela comunidade. Nossa. Tem pergunta? Tem. Manda. O desafio é grande, Fábio, para liderar essa organização aí? É grande. É grande porque, assim, fazer as visitas é caro, não é barato. Você tem um profissional em campo que faça a visita, né? A gente costuma falar que as microfinanças, ela tem um baita do impacto, né, social quando entra em algum lugar com recurso financeiro. Ela tem um baixo custo para o empreendedor final, mas ele tem um alto custo para operacionalizar. Sim. Por isso que os grandes bancos não querem fazer isso. Né? Eles querem fazer aquele crédito atrás do balcão, crédito via smartphone, né, via algum aplicativo, que é muito barato. Né? Então, assim, o desafio é a gente tentar equilibrar as contas. Né? Isso é um desafio constante. Sim. A gente é uma ONG, a gente não tem doação, né? Então a gente capta o recurso de um banco com taxas de mercado, não é diferente. Eu tenho que emprestar lá no fundão da periferia para pessoas que estão à margem do mercado financeiro, que não tem score. Então, assim, eu tenho que colocar minha cara lá avaliando. Esse recurso tem que voltar para eu devolver para um grande banco. Porque se eu não devolver, ele vai me negativar e não vai me prestar mais. Então, assim, o desafio é gigantesco, né? Porque eu tenho, além de devolver o recurso, eu tenho que ter uma responsabilidade de não endividar a pessoa. Sim. Né? Isso é uma responsabilidade nossa. Né? Eu tenho que tentar que isso gere impacto. Então o desafio é gigante, tanto para arrumar recurso, como fazer a gestão, né? Porque é uma ONG. A gente fala, tem muita tecnologia, a gente tem sistema, a gente não tem objetivo de lucro, mas nós não temos tendência nenhuma a prejuízo. Então, tem auditoria interna, eu tenho auditoria externa, né? Eu tenho sistemas de controle, eu tenho contabilidade auditada. Né? Então, fazer a gestão de tudo isso é um desafio gigante, né? Gigante. Não é mole, não. Eu nem imagino. Porque fora isso, ainda tem o desafio da galera que você tá promovendo tudo isso. Né? Igual ele falou, colocando a cara pra... Exatamente, não tem jeito. Deixa eu te perguntar, você estudou fora, né? Assim, eu né, como um garoto periférico, eu só consegui estudar depois dos 30, né? Porque eu comecei a faculdade na área de informática, e aí eu não consegui levar adiante, porque eu não tinha como pagar, não tinha como me manter e como pagar. E aí depois que eu ingressei nesse mercado, eu comecei a me descobrir, ganhar recurso financeiro, e aí eu pude voltar a estudar, né? Então, assim, eu fui me formar depois dos 30, então eu falo, ninguém é velho para começar, né? Igual a gente, né? Igual a gente. Eu fui estudar depois dos 30, que eu tinha condição. E aí quando eu comecei a ascender dentro dos cargos, dentro da instituição, para virar gerente eu tinha que ter curso superior. E aí eu não conseguia, né? E aí tive que estudar. Fui estudar depois dos 30, me formei, né, em administração de empresas, né? E aí eu fui promovido a gerente, e aí depois diretor, né? E aí foi esse caminho que a gente já conversou um pouco. Né? O que eu fui fazer? Eu fui fazer especialização na minha área. Né? E aqui no Brasil, como os bancos são muito desenvolvidos, o sistema financeiro brasileiro é o mais desenvolvido do mundo. Não tem, você não acha.
né? E aí é mais difícil você desenvolver produtos financeiros para a população de baixa renda. Uhum. Então, assim, aí uma outra habilidade minha. Eu tenho que desenvolver produtos que se adequam ao pessoal da periferia, né? Como microseguro, Tá. né? Seguro funeral, crédito para reforma. Então, eu tenho que ir adequando esses produtos para essa galera, né? Uhum. Serviço de educação, a gente agora vai estar financiando o serviço de educação também, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu fui aprender com os países onde isso é mais desenvolvido. E quando a gente pega nossos vizinhos latinos, Bolívia, Peru, né, e Colômbia, Equador, são os melhores ambientes das microfinanças. A gente tem ONGs pequenininhas que viraram bancos gigantescos. Então, assim, eu fui primeiro na Bolívia, eu passei lá 2 meses na Bolívia, aprendendo a trabalhar com população em grupo, dentro das comunidades indígenas, né? Então, eu aprendi uma metodologia lá de grupo solidário, onde a pessoa não precisa ficar com recurso um mês. Se eu trabalho no comércio, o dinheiro entra todo dia, eu pago uma parcela por semana. Então a gente trouxe isso aqui para o Brasil, deu super certo, né? Aí eu tive a oportunidade de entender o mercado de microfinanças lá na Itália, eu fui dentro da sede da OIT, Organização Internacional do Trabalho, eu fiquei lá um mês também, fazendo especialização em novos produtos. Então eu comecei a descobrir que, além do crédito, para aquele mesma pessoa, eu podia fazer outras coisas, né? Tá. Fui também. Eu tive a oportunidade de ficar também 2 meses em Cali, na Colômbia, aprendendo análise de risco. Então eu consigo identificar dentro do nicho da minha carteira, quais são os ambientes que geram mais risco ou não, né? E aí eu fui juntando esse monte de informação que eu fui aprendendo, né? Eu fui incorporando no meu trabalho para ir melhorando, né? Aí, assim, eu tive a oportunidade de visitar, eu acho que daqui de baixo, do Uruguai até o Canadá, eu não conheço Belize e eu acho que é Nicarágua. Ah, igual a gente, né? Então, assim, O restante você passou em eu todos passei em os todos aprendendo de algum Nossa. modelo, né, em alguns países do Caribe. Eu tive a oportunidade de ir para Jamaica, né, Punta Cana, Barbados, lá no Caribe também. Então, assim, eu tive essa oportunidade de conhecer como funciona o sistema É muito financeiro. diferente daqui? É muito diferente. É muito diferente, né? As maquininhas agora estão chegando lá, né? Agora? existe. Agora. Não era algo comum que Tá. tinha, assim, né? Esse modelo que a gente tem de correspondente bancário, que você vai numa Casas Bahia e paga uma conta. Isso não existe nesses lugares, né? Então, assim, agora que estão começando a avançar. Então, o dinheiro em espécie, ele é muito corrente nesses países. Nossa. Né? Então, eu tive a oportunidade de aprender com esses mercados financeiros, né, latinos, e tentando melhorar a nossa operação nas comunidades aqui no Brasil. Caramba, sei, para Muito outro lugar legal. e... É esquisito, né? É diferente. É diferente, né? São populações com hábitos diferentes, com rotinas diferentes, bem diferente, né? Mas e a dificuldade do microempreendedor de lá? O que é que você sente? Assim, durante muito tempo eles foram muito explorados, né? Porque como não é algo... Como assim os bancos não são bem avançados, então tinha muita agiotagem. Né? Como aqui em São Paulo também tem muita agiotagem, Sim. né? Então, assim, principalmente na periferia. E cresceu demais, né? Cresceu demais, né? E tem muita agiotagem. Tem muitos bolivianos, colombianos, aqui também no Brasil, também trabalhando com agiotagem aqui, explorando os brasileiros, né? E com taxas lá em cima. Então, assim, E com riscos. Altíssimo. Riscos não financeiros. Altíssimo. De vida. Então, assim, é muito diferente no sentido que aqui a gente reclama do acesso, mas lá ainda é pior. Uhum. Lá ainda é pior, né? Porque as dificuldades lá não é só... Assim, embora a pessoa não tenha um problema de residência, porque, né, tem muita casa para desmorar, e tem um problema de saúde, que não é igual ao SUS aqui no Brasil, né? Talvez o sistema de saúde mais avançado também no mundo público seja o brasileiro. Eu também acho que é né? o nosso. Então, assim, eles têm uma série de outras coisas. A pobreza, ela é diferente nesses países, né? Em que sentido, Fábio? Assim, eles sim, moram, mas moram precário, muitos não têm acesso à saúde, esgoto mandou lembrança. zero, né? Nós temos muito problema de esgoto aqui nas favelas, mas lá é muito maior, né? A população nas grandes cidades, né? Nesses países, né? Tem muita dificuldade com a alimentação, com esgoto e com a educação, né? Isso é algo diferente. Os acessos são limitados de outra maneira, lá vamos dizer. E o que você vê para o futuro do microcrédito? Eu acho que
sim, como eu falei, tem quase 50 milhões de pessoas que não têm acesso a recurso financeiro. Então, assim, hoje, a gente estima que 5 milhões, 1% seja atendido, né? 10% seja atendido. Mas tem aí mais 90% para percorrer. Né? Então, assim, eu tenho um trabalho junto à Associação Nacional, né, a qual eu estou no segundo mandato como diretor financeiro. Então, assim, a gente tem 40 bancos do povo espalhados pelo Brasil, lá do sul até o norte, lá no Amazonas. A gente tem instituições muito parecidas, né? O ano passado, a gente movimentou 1 bi, né? Mas, assim, isso é pouco quando perto do mercado que tem, né? Então, assim, tem um mercado muito grande para crescer. Tem muitas iniciativas, a gente tem conversado muito com o governo federal para melhorar a questão do acesso a dinheiro para reforma, né? Ontem a gente teve uma grande notícia que o BNDES aumentou uma linha de financiamento que poderia ser de até 21 mil para 80 mil reais, então vai poder pegar empreendedores maiores também, né? Então, assim, são iniciativas que a gente tem feito no sentido de tentar fomentar mais esse mercado, né? Tem um teto, né, para empréstimo do microempreendedor, né? Hoje ele é 21 mil reais, né? Mas com a mudança da lei que eu falei lá na PL, né, ela deve aumentar aí para entre 50 e 80 mil, mais ou menos. Porque se você pegar um barbeiro, que ele vai construir, dependendo do quanto que do que ele for fazer, se for do zero, então não dá. O valor não dá, né? Depende o tipo de negócio, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem uma van, um caminhãozinho, se eu trocar uma van, um caminhão, você precisa de um recurso maior, né? Aquele recurso ele não atende, né? Você precisa, dependendo, assim, a Maria do Pão, hoje ela toma 21 mil com a gente, mas ela poderia já estar tomando 100 mil, 50 mil, né? E aí essas operações maiores, que são mais rentáveis, elas financiam as operações de 1.000, porque ainda tem muito crédito de 500, de 1.000, que normalmente dá prejuízo para nós. Mas a gente não deixa de fazer, porque está na nossa missão, no nosso compromisso social, apoiar também os pequenos aqui embaixo. Sim. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue equilibrar essa balança. Nossa. É muita responsabilidade, mas é muita coisa boa, né, amor? Você aprendendo, Você é doido. Muito bom. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque, sabe o que dá para enxergar? Dá para enxergar, por exemplo, a cidade de Tiradentes cresceu absurdamente, né? A cidade de Tiradentes está enorme. Tem tudo, né? Tem tudo. Mas aí, você sabe que você pega a cidade de Tiradentes, tem tudo na Tiradentes. Sim. Mas você vai pro Inácio Monteiro, não tem. Não evoluiu tanto que tinha que... O Sítio Conceição, que tá tudo ali. Também são bairros, né? Pra quem não sabe. Mas você não vê tanta evolução. Você vê na cidade de Tiradentes, que é enorme, que é grande e que tem mais visibilidade. Igual pegar uma Heliópolis da vida, você fala, puxa, é enorme, mas deve ter bairros ainda ali que não tá tão grande. Como que vocês trabalham isso aí? É a mesma pegada. A gente tem que entender a demanda, né? Assim, a gente tem, como eu falei, tem as bases, como eu falei, né? Da Guaianazes, Zona Leste. Guaianazes, São Mateus e São Miguel. E a gente tenta... O nosso trabalho é mais ativo do que passivo. Quando eu falo isso, por quê? Eu não fico num escritório esperando as pessoas irem me procurar. Eu vou até onde eles estão. E aí, o boca a boca ele é muito forte. Boa. Né? Então, quando a gente atende um empreendedor e a gente consegue fazer com que ele entenda a metodologia de investir e devolver, e ele começa a ver um impacto positivo na vida dele, ele começa a falar bem do vizinho. Sim. Então, quando não dá certo, ele sai falando mal. Não funciona, né? Mas a culpa nem é nossa, mas não é legal. Então, aquilo que é bom, eu falo para 3 pessoas. Isso é estatisticamente provado. Aquilo que é ruim, eu falo para 11, 12. É isso aí. Certo. Então, a gente tenta... Quando a gente consegue fazer com que isso dê certo, e 95% das oportunidades dão certo, né? A pessoa me indica outra pessoa. E aí a gente consegue ter um trabalho mais localizado, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito forte na Tiradentes. Estamos começando um trabalho também forte no Heliópolis, né? Mas o Heliópolis a gente tem um pezinho um pouquinho atrás, porque como é muito, muito conhecida como uma das maiores favelas do Brasil... É um pouco fechada, né? É fechada, mas tem muita oferta de muita coisa ali, né? Sim. Então, assim, você tem uma demanda de sobrepor crédito em cima do outro que eu prefiro não entrar. Então eu falei assim, nossa ideia não é ganhar dinheiro, é ajudar. E eu não quero ir lá atrapalhar ninguém. Sim. Então a gente tem uma carteira pequena lá, que tá indo bem até, né? Mas a gente não tá sobrepondo. Por exemplo, a Paraisópolis a gente tem, mas não é nosso foco.
Então, o nosso foco é identificar lugares onde tem esse cunho empreendedor, Tá. né? E que as pessoas tenham dificuldade de comprar mercadoria. Porque a sacada é o seguinte, isso tem melhorado muito. Mas se eu tenho um empreendedor lá do Fundão, lá do Jardim La Pena, Tá. lá no Pantanal, e a pessoa não tem recurso, ela tem que ir toda vez até o Brás comprar mercadoria ou até 25 de março, ela vai ver se ela vende, vai lá, aí ela não pode ir porque ficou doente, aí não tem mercadoria. Eu empresto recurso para ela, ela vai uma vez só e compra pro mês inteiro. Então ela começa a gastar menos para ir lá. Né? E eu identifico que aquela comunidade ela absorve bem e eu começo a ter mais indicações lá, eu começo a focar, direcionar para lá. Boa. E aí a gente começa a fomentar mais aquela comunidade. Ter mais um agente de crédito circulando ali no dia a dia, participando, porque assim, a gente não vai lá só fazer empréstimo. A gente participa da reunião do leite, a gente participa da reunião da ONG, a gente participa da reunião lá na escola, né? E muitas vezes a gente não fala nada, a gente só vai escutar e entender a dinâmica daquele local. E a partir daí, a gente tenta ter uma estratégia de conversar, de propor, porque quando você fala de dinheiro, vem muita gente, né? Sim. Acha que vai dar, acha que vai pegar e não vai pagar, né? Sim. E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente levar um método de trabalho que seja bom para a ONG que está apoiando e também seja bom para a população. Boa. Tem muita responsabilidade. Esse é o trabalho que o Banco do Povo aplica nas ONGs? Sim, a gente tenta articular, porque eu comentava, tem uma ONG lá em Diadema, que é a SER, né? Que é a Associação Cuida das Crianças em Risco. Eles tentam cuidar das crianças, mas não adianta ele cuidar da criança dentro de uma ONG e a criança chega em casa, o pai não tem renda. A criança chega em casa apanhando o pai, apanhando a mãe. Chega em casa, né? Fica sozinha a noite inteira, o dia inteiro, né? Então o que a gente tenta fazer? A gente faz um trabalho com a ONG no sentido que vamos tentar fomentar também a base familiar. Então, se a ONG faz um trabalho de capacitação e orientação e a gente enxerga que a gente pode apoiar, a gente apoia. Porque uma criança, quando ele chegar em casa e tiver uma família, né, bem organizada, estruturadinha, a chance dele pegar o caminho errado ela é bem menor. Sim, sem dúvida. Então, esse trabalho ele vai além de só os pais, mas também com as crianças, no sentido de tentar demonstrar que é importante, né, entender como funciona a comunidade, é importante a gente fomentar questões ligadas ao empreendedorismo, é importante estudar, né, e a gente tenta se inserir dentro desse contexto sem tentar mudar, né, aquele ambiente social. A gente não quer mudar, a gente só quer inserir e tentar participar dele de alguma maneira. O acesso, né, dar o acesso. Você, como é que eu posso, deixa eu ver como é que eu posso perguntar isso. Tem muita gente que quer empreender e que não sabe nem para onde vai, né? Quero fazer bolo, quero fazer sei lá o quê. Como que você daria um conselho aí para a pessoa começar? Primeiro assim, Naná, a pessoa tem que entender o que ela tem afinidade, né? Tá bom. Porque assim, o que a gente nota, muitos casos de insucesso dentro do empreendedorismo, as pessoas não fazerem aquilo que ela tem afinidade. Então, assim, a pessoa trabalhava numa grande empresa, ela pede a conta, ou ela é mandada embora, pega a rescisão, vou montar um negócio, mas qual a minha afinidade com aquele negócio? Então, essa é a primeira questão. Eu tenho que entender qual é a afinidade que eu tenho com aquilo. É diferente, assim, eu trabalho numa padaria, eu sei fazer pão, e eu vou montar uma padaria pequenininha aqui, mas eu já sei, eu já tenho um princípio, já tenho habilidade para isso. Então, eu tenho que aprender a comercializar. Então, essa é a primeira questão. Eu tenho que entender qual é a minha habilidade. E a partir daí, eu vou buscar informação sobre aquilo. A gente tem lá no Banco do Povo, no Crédito Solidário, várias ONGs que apoiam um sistema de capacitação. Nós temos a Aliança Empreendedora, né, podem pesquisar também na internet, www.aliançaempreendedora.org.br, com vários cursos de capacitação, né, vários cursos mesmo, onde a pessoa pode entender, se inteirar, vão fazer um mini plano de negócio para ela, né? E depois, quando ela estiver habilitada, ela vem e nos procura. Nossa, que legal. Né? A gente tem uma ONG na freguesia do Oeste, chama Instituto Redes, também fazem um trabalho super bacana, né? Olha o trabalho que esse pessoal faz. Eles identificaram um pessoal agricultor, de agricultura familiar, no MST lá em Caieiras. O pessoal sabia produzir, mas não sabia vender. O que essa galera fez? Estão fazendo cestas de frutas e hortaliças orgânicas. E aí começaram a vender na ONG.
E aí o pessoal começou, pô, na feira um pé de alface orgânico é uma fortuna. Sim. Você vai lá e pega uma cesta, um pacote, uma vez por semana, com um preço bem menor, né? Com uma sacolinha reciclável que eles levaram para as mulheres participando da ONG fazer uma sacola reciclável, e aí você paga a sacola, você paga o negócio, é mais barato do que você iria na feira, entendeu? E aí você consegue fomentar o agricultor familiar, você consegue fomentar as mulheres que estão costurando, e você tá vendendo um produto que é do meu interesse. Eu não tô indo lá ajudar ninguém. Sim. Eu tô comprando algo. Então, tá vendo a lógica das coisas? Então, a pessoa vai lá te ajudar uma vez, e na segunda não vai te ajudar mais? Então, eu tô indo algo do meu interesse. Então, a gente tem que linkar essas coisas. Eu não posso fazer algo de caridade, porque eu vou fazer a primeira vez, vou fazer a segunda, vou fazer a terceira, o dia que apertar não vou fazer mais. Ou então, não, parei de ajudar aqui, vou ajudar ali. Não, eu tô indo comprar uma cesta de comida, né, de hortaliças orgânicas, vem a fruta da época, e eu vou levar para minha casa algo saudável, que eu tenho certeza que é saudável. Então você ajuda toda uma cadeia. Vê que simples. E qual foi o nosso papel? Eles tinham dificuldade com irrigação, para irrigar a plantação, que a bomba estava quebrada. A gente financiou o conserto da bomba, R$1.200. E aí, toda... Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. E aí, no começo, tiveram dificuldade de pagar, a gente entendeu, refinanciando, que esse é o nosso papel, encontrar caminho. Encontrar o problema não é deles, o problema é nosso. Aí sentamos com ele e encontramos um papel. Então, a gente tem uma cadeia lá na região noroeste, né, a partir de uma ONG super bacana, que ela faz todo esse ciclo. Nossa. Então ele começa, ele planta, ele colhe, né? Ele consertou, ele aprendeu, ele é capacitado, o cara ensinou ele a vender aqui. Aí tem a mulher que costura a bolsa, as bags, tudo reciclado, a bag, e aí tem o pessoal das comunidades que vão ali comprar. Espalhou, né? É isso. Movimenta demais, você tá maluco, é muito bom, hein? Sempre bom. Mais um aprendizado aí, né? Você é doido. Nossa, tô bem feliz, Fábio, de saber tudo isso. Legal, né? Muito. Pra gente, assim, de que tá de muito fora, legal. Fábio, é só mandar o dinheiro para as pessoas empreender, só mais não, né? É uma cadeia que... Não, é muito movimento, você tá doido. É muita coisa acontecendo, né? Não é simplesmente... O recurso financeiro é o que menos importa dentro desse ciclo, né, virtuoso, né? Sim. É o que menos importa, né? O que a gente costuma falar que a confiança, né, é o que mais... a elevação da autoestima, quando a pessoa fala, eu posso assinar um contrato de crédito. Caraca. E a pessoa às vezes não precisa do dinheiro. Porque assim, a gente hoje na periferia, o cara da adega, ele deixa a bebida lá no negócio, você paga daqui, você vende, daqui uma semana você paga. Pra que ele precisa de dinheiro? Mas a possibilidade dele se empoderar, eu assinei, eu tenho carnê e tô pagando. Isso forma um efeito virtuoso na cabeça do empreendedor que vocês não imaginam. Eu posso pagar, eu posso fazer, eu posso financiar um veículozinho velho para levar a minha velhinha na igreja, para levar lá na feira. Isso, cara, eleva a autoestima. Um empreendedor com autoestima, cara, elevada, não tem preço, vai embora. O cara voa, né? Voa, cara. Voa. Meu Deus, que delícia de bate-papo, eu amei. Tá gostando? Muito bom. Muito bom. Deixa eu te perguntar, eu vou mudar a nossa pergunta, posso? Pode. A última pergunta? Pode. Porque senão também aí o Fábio já ouviu, já vai ter a resposta na ponta da língua. Certo. Aí não, aí tem que ter um negócio, né, amor? Fala pra gente o que você... o que é pra você ter uma voz do bem? Eu acho que assim, a oportunidade de ecoar aquilo que está sendo feito, e muitas vezes a sociedade não entende, né? Não compreende. E você ter a voz do bem ecoando isso nos cantos, na periferia, vai fazer com que mais pessoas entendam o que está acontecendo. Tem muita gente fazendo muita coisa hoje, no Brasil inteiro. Só que essas vozes do bem que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, elas não se conectam. E não tem quem faça isso. E a gente precisa fazer. Então, programas como esse, né, a iniciativa que vocês têm lá no Cambalhota do Bem também, é algo extremamente importante e relevante para a sociedade. E não importa se isso está atingindo 1, 2, 3 pessoas. Se atingiu uma e teve impacto, a nossa missão está sendo cumprida. E eu acho que um programa como esse, assim, eu só tenho que parabenizar vocês, né? Obrigada. Que a iniciativa ela é extremamente nobre, né? Que a gente tenha mais vozes do bem por aí, né? Mais programas como o Cambalhota do Bem, mais amigos fazendo bem, né? Porque a gente sabe que as pessoas precisam.
E a gente tem que levar a oportunidade deles entenderem como que funciona. E sabe o que é legal de tudo isso? Até aproveitando o gancho do que você falou, você que anda nesses lugares todos, nas regiões todas, e conhecer pessoas que fazem um trabalho diferente nas suas comunidades, quiser trazer aqui também, a porta está aberta para poder falar desses trabalhos que muitas das vezes só fica ali interno, né? Então, pode indicar a gente que a gente dá a oportunidade de falar do trabalho. O que a gente pode fazer, assim, é uma mão de via dupla, né? A gente tem que levar e trazer também, né? Sim. É trazer pessoas aqui e levar vocês também para outros lugares. Bora, tamo junto. Sabe, entender o que a ONG lá da Zona Norte está fazendo. Pô, legal, vou lá entender como é que ela faz, como que ela mapeia o território, como que ela capta recursos. Sim. Pô, tem uma ONG lá no lugar X, o que ela tá fazendo? Sim. A gente ir lá entender, porque a gente fala, isso eu sei fazer. Isso eu posso fazer. Tá na minha mão aqui. Isso tá aqui. Então, são coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que linkar. Né? Então, assim, vamos fazer assim, vamos tocar esse projeto para frente, vamos linkar. Eu vou indicar também pessoas que possam vir aqui falar um pouquinho desse trabalho. Eu acho que é super bacana. Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo. Foi bem importante pra gente. Com certeza. Foi bom te ver. A gente quer ver as crianças, porque para mim é criança. São crianças. Tá moço. Ver a Thaís. Bom saber que vocês estão bem. E eu tô muito feliz de saber desse seu trabalho. Não é um Nossa, trabalho. Eu sabia não é um trabalho, é mais que... Eu sabia de uma coisa, achava que era uma coisa, mas não é uma coisa. São muitas coisas boas, incríveis. Sim. De tirar o chapéu, mesmo. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado, Fábio, mais uma vez. A porta está aberta quando quiser vir falar do seu outro projeto também. Perfeito, obrigado, viu? Deixa a sua rede social. Bom, Crédito Solidário, né? Microfinanças. A gente está no Instagram, a gente também está no Facebook. E assim, se vocês conhecerem algum empreendedor que precisa de orientação, de apoio ou de recurso financeiro para tocar seu projeto em frente, nos procure. A gente, de alguma maneira, vai conseguir te ajudar. Obrigado, um abraço. Gente, olha, eu tô de boca aberta. Tô achando que eu saí de uma universidade. De tanto que eu aprendi. Meu Deus, foi bom demais. Como é bom. Isso aqui me proporciona muita coisa, fora o privilégio, né? Porque eu acho que isso aqui é um privilégio. Sim. Mas me proporcionou aprendizado, assim, absurdo. E é legal porque a gente acha que a gente tá fazendo social e tá se achando. Não. Sempre tem um pouquinho pra aprender. Sempre tem muito pra aprender. Eu amei você. Eu gostei também. Eu também, eu te amo, viu? Também. Lindão. Então tá bom, gente. Obrigado por você que assistiu, por você que ouviu. Eu espero que te ajude muito. E você que é empreendedor, como o Fábio acabou de falar, chama aí na rede social, liga. Porque muito além de você, às vezes, doar ou fazer uma doação que a gente fala aqui, é você ter alguém para te ensinar. Ensinar o caminho, ensinar onde aplicar o recurso, né? E ter acesso. Isso não tem preço. Sim. Isso é conhecimento. E conhecimento ninguém tira de você. Verdade. Não é, amor? Com certeza. Foi bom demais. Espero que tenha feito sentido para você. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar com geral, porque vai ser bom demais. Beijo, até lá. Tchau, tchau.